Continuando, né? Aí Jamamaka liga pra Niken e ela fica desesperada, enfim, ela olha pra casa dela e vê aquelas máscaras nigerianas, sabe, em cima dos móveis, fica lembrando da vida dela na Nigéria, de forma saudosista, tá? Mas ela acredita, né, na Jamamaka, e a Jamamaka fala que detalhes, assim, né, que o marido tem uma amante de 20 anos, então, assim, com certeza é bem possível que ela tivesse bastante inveja da Niken, né? Então ela dá bastante detalhes e veja só, né, essas máscaras, gente, é que vão explicar um dos sentidos do título do conto, réplica. Porque, na verdade, o Obiora, marido da Niken, ele quer fazer a casa da Filadélfia como se fosse a réplica da casa da Nigéria, entenderam? Então ele compra as máscaras originais dos ancestrais, paga uma fortuna por elas. E o Obiora, gente, era um homem de super, sim, reconhecimento financeiro, político da Nigéria. Ele recebe uma revista lá, né, da Nigéria, que ele fica entre os 50 homens mais influentes na política. Então, assim, um cara muito, muito pesado mesmo, né? E aí, só que ele vai, gente, 2 meses só por ano passar na Filadélfia. O resto do ano ele fica todo na Nigéria. Por que isso? Porque um homem tão importante não poderia morar na Filadélfia. Olha, gente, porque um homem negro na Filadélfia não seria tão importante. Ele não teria as portas do seu carro abertas, né, pra ele sair. Não teria toda a mordomia que ele tem na Nigéria, entenderam? Então aí tem a ideia do preconceito racial. Certinho? Gente, aí o que acontece, né, é que a Niken, ela tem, assim, muito orgulho, né, do Obiora, mas isso acaba caindo, tá? Nessa questão também, fica, nessa questão da cultura, fica a ideia do perigo da história única, né, da Chimamanda Adichie, que fala sobre a questão do preconceito, dos estereótipos, tá? O que acontece também mais uma coisa relacionada ao perigo da história única, é que no conto, o Obiora, marido da Niken, ele conta pra ela as histórias das máscaras nigerianas, que foram roubadas pelos colonizadores da Grã-Bretanha, no período da colonização. Então é uma apropriação cultural. Tem essa outra questão que é trabalhada nesse conto, tá? E essas máscaras são dadas de presente à rainha da Inglaterra, né? Então tem toda essa crítica aí à opressão colonialista, com certeza, que é muito importante e muito pertinente, tá? Bom, as crianças começam então, né, voltando pra história, a ficar incomodadas com a ausência do pai, tá? E aí, né, o pai já tá todo americanizado, a Niken também, ela trocou o Vero Card pelo Green Card dela, né? Ou seja, ela já é uma cidadã norte-americana, tal, só que ela fica muito incomodada. E ela vai conversar, então, com a empregada da casa, né? Ela tem uma empregada, que é uma nigeriana também, cujo pai vai ser motorista do Obiora, e essa empregada, ela começa a ser o único elo de conversa dela, porque ela é muito solitária na Filadélfia. Então, aí a gente tem a junção, a equiparação entre patroa e empregada. As duas negras, as duas de descendência pobre, né? Porque a Niken conta a história dela. A empregada diz que a mãe esfregava cascas de inhame no rosto dela se ela desperdiçasse na hora de descascar. E aí a Niken se lembra que ela nem tinha pra comer. Ou seja, né? Ela é uma negra muito bonita que conseguiu um bom casamento. Então tem uma crítica social aí também. Tá? Ela não tinha com quem conversar. Então aí fica a ideia, né? Será que vale a pena mesmo ter o green card, ter uma vida norte-americana, né? Pra ficar solitária lá nos Estados Unidos? Tá? Bom, aí ela olha, né, a paisagem toda cheia de neve, ela se lembra do clima mais, assim, aquecedor, né, mais quente da Nigéria, vamos dizer assim, tá? Aí ela disse também, ela começa a relembrar a história dela com o Obiora, ela diz que ele já tinha outras mulheres, então ele era um homem casado no momento em que ela o conheceu, e ela é uma mulher, assim, que ela não é culta, tá? Então, ela vê que sempre ela teve muitos namorados, porque ela era uma mulher muito bonita, porém, como ela não tinha cursos, a família dela não tinha condições de pagar uma boa educação pra ela, não sabia falar direito, os homens não a pediam em casamento. Mas o Obiora acabou pedindo, e ela nem precisou responder, porque ela fala assim, um absurdo ele perguntar se eu queria casar, né? Se eu queria casar com ele. Imagina, eu nunca ia negar. Então, assim, ela começa a se culpabilizar. E aí ela vai mudar o cabelo, ela pega e se lembra de uma mulher, de um político influente também, que tinha o cabelo bem mais curto, ela corta o cabelo, ou seja, ela vai realmente achar que o problema é com ela. Então, aí a gente lembra um pouco daquela história, né, da Paulina Chiziane, como é que é? A história de Niket, a história de poligamia. A gente se lembra dessa história também, que é o machismo que tá aí, com certeza, sendo criticado, tá? O que vai acontecer? Então ela se casou, ela se lembra que ela se casou aos 16 anos, se lembra de toda a violência que ela passou, da fome, da miséria, né? A violência em conjunto com os pais, com a família dela. E aí ela começa a pensar que ela não quer mais aquela vida norte-americana, que ela quer voltar pra Nigéria. Então quando o Obiora volta para a Filadélfia, né, nesses 2 meses que ele tem que ficar, ela vai tomar banho com ele e ela diz assim, veementemente pra ele, porque as crianças um dia vão questionar, não vão mais aceitar só os presentes do Obiora, aquela questão de consumismo, né? Então ela começa a se questionar e ela fala pra ele assim, olha, a gente vai morar na Nigéria enquanto ela está ensaboando as costas dele. E ela nunca tinha tomado uma decisão na vida, então o Obiora fica assim, espantado, né, quando ele escuta aquilo. E aí o conto termina, né, com o Obiora dizendo, se é isso que você quer, diz Obiora, após alguma hesitação nós podemos conversar. Ela o vira de costas gentilmente e continua a ensaboá-lo. Não é preciso conversar sobre mais nada, Niken sabe, está decidido. Ou seja, o final do conto é com a mulher tomando a decisão. Olha aí a questão feminista da Chimamanda Adichie.